Novamente com vocês aqui, uma boa tarde. Vamos agora para o nosso terceiro estudo sobre as cartas de Paulo. Na realidade, as cartas de 1º e 2º Tessalonicenses são as primeiras cartas escritas pelo apóstolo. Elas inauguram essa parte tão importante da vida cristã que foram as cartas apostólicas. E elas são muito importantes para serem estudadas, porque esta carta, ela fala do rei que virá, de Jesus que voltará. É uma carta de bom ânimo, mas também é uma carta que corrige ideias preconcebidas, conceitos errôneos. E Paulo coloca na perspectiva correta as informações para o seu tempo, mas também ela mostra realidades para a nossa geração, para o nosso tempo. Diz que certa vez um pastor foi nomeado para uma nova igreja. E ele chegou, foi apresentado no culto, estava congregação lotada, não era tempo de pandemia. E ele chegou para a igreja e disse o seguinte para a igreja: queridos amigos e irmãos, vocês poderiam me dizer qual é a mensagem de Deus para nós nesta manhã? E a igreja, não sabendo, balançando a cabeça, nós não sabemos, pastor. Então ele disse assim para a congregação: eu também não sei qual é a mensagem de Deus para esta manhã. E ele sentou-se, saiu de cena e terminou o culto. As pessoas acharam aquilo muito estranho, mas teve aqueles que ficaram, nossa, hoje foi muito bom o culto, porque o pastor falou, se alguém sabia a mensagem, ninguém sabia, ele também não sabia, terminou o culto. O culto foi super rápido. Na semana seguinte, o pastor novamente se apresentou à igreja e perguntou para a igreja, a congregação, os irmãos sabem qual é a mensagem de Deus para nós hoje? E aquela congregação, como ouviu a mesma pergunta, disseram, nós sabemos. Então o pastor disse assim o seguinte, olha, já que vocês sabem qual é a mensagem de Deus para vocês, então voltem para casa e pratiquem a mensagem. E aí eles acharam mais estranho ainda, os líderes da igreja preocupados, foram procurar a instituição para saber que pastor é esse estranho, que quando prega faz pergunta e de acordo com a resposta termina o culto assim. Na semana seguinte, o pastor novamente chegou para fazer a pregação. E aí, estavam todos curiosos, ele fez a mesma pergunta, você sabe qual é a mensagem de Deus para nós nessa manhã? Um grupo da igreja acenava a cabeça dizendo que sim, outro dizia que não. Então, o pregador disse o seguinte, vocês que disseram sim, ensinam os que não sabem, e aí estamos terminados com o culto. Na realidade, essa história, não sei se é verídica, mas ela ilustra bem o seguinte, que muitas vezes nós investimos muito tempo vindo aos cultos, lendo as escrituras, lendo os livros do dom profético, lendo outros livros de teologia, de história, assim por diante. Mas quanto de fato você aprende daquilo que você lê? Como que você tem considerado no seu coração as orientações de Deus? As cartas, como vocês podem ver no Novo Testamento, eram escritos curtos para serem lidos nos pequenos grupos, nas casas. Eles não tinham igrejas, mas liam e comentavam e oravam sobre elas e compartilhavam. Então as cartas foram primariamente escritas para aqueles conversos, aquelas pessoas que já haviam aceito Jesus como Senhor e Salvador. Era um carta de compartilhar com vocês 2 vídeos. O primeiro vídeo é sobre a carta de 1º Tessalonicenses. Gostaria que você estivesse com a sua Bíblia e você pudesse acompanhar um pouquinho. Essa é uma nova forma que o projeto Bible Project, em português, desenvolveu para que a gente possa ter um mapa, uma ideia de como são os livros da Bíblia. Em especial, eu gostaria de compartilhar com você sobre a carta de 1º Tessalonicenses. Então vamos assistir juntos esse vídeo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é, provavelmente, a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus.
E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com 2 movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses 2 movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os 2 movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com a cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do Rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus.
E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Posso colocar o outro daí? A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eles estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles, por causa da sua associação com Jesus, é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado.
Esses líderes exultavam-se à autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir. Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo por que algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior. Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem. Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles. Ele não pediu pelo seu dinheiro. Ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para as outras. E ele conclui com uma oração final: que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda a paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses. Diante do que você pôde assistir, veja que há muitos jovens envolvidos em inúmeros projetos. Esse Bible Project, por exemplo, começou nos Estados Unidos. Muitas pessoas envolvidas através da arte, tentando chegar até nós a mensagem de cada livro da Bíblia. Você viu aí na carta de 1 e 2 Tessalonicenses a mensagem de Deus através de Paulo aos cristãos dessa cidade, como também está enviando essa carta para nós. Eu quero destacar aqui 2 pontos nessas cartas de Paulo, de Tessalonicenses. O primeiro é o que está no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Estamos vivendo um período de pandemia, onde perdemos muitos amigos e parentes, colegas de trabalho. E aqui nesta carta aos Tessalonicenses, Paulo ressaltou a importância de consolar-nos com as palavras do Senhor. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E ele diz: se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem.
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja que mensagem profunda de Paulo, onde ele mostra que nós não precisamos perder a esperança quando alguém morre. Ele mostra claramente que a morte é um sono, a pessoa é colocada numa sepultura, numa tumba. Nós nos tornamos de volta ao pó. E na volta de Jesus Cristo em glória e majestade, que nós chamamos da segunda vinda de Cristo, ao som da sua trombeta, da sua voz, os túmulos, as sepulturas, milhares e milhares de pessoas que morreram crendo no Senhor, que entregaram as suas vidas a Deus, que foram fiéis ao Senhor, serão ressuscitadas. E ele confirma aqui dizendo o seguinte, que juntamente com os vivos, seremos transformados e ascenderemos aos céus para encontrar Jesus nos ares. Então essa mensagem ela é muito importante porque ela tem a ver com todas as gerações, onde nós passamos pela morte e aguardamos na sepultura a volta de Cristo. E é na volta de Jesus, em glória e majestade, que haverá a primeira ressurreição, a ressurreição do justo, daqueles que vão fazer parte do povo de Deus, que governarão com ele por 1000 anos nos céus. E essa transformação será num piscar de olhos, será o maior movimento que este universo poderá assistir, será a vinda de Jesus. Então eu quero destacar isso, que esta carta, alguns pensavam que seria no seu tempo, por isso que Paulo destaca já na segunda carta, que alguns pararam de trabalhar, achando que como Jesus vai voltar naquele tempo, não era mais necessário isso. E por isso que Paulo exorta que não, ao tempo certo, que antes de acontecer esse fenômeno da volta de Cristo, o maior envolvimento que esse universo vai ter com a transformação, ele fala aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que haveria de se levantar o homem do pecado. Aliás, ele já estava presente na terra. Ele diz assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Interessante que no tempo de Paulo, já os grandes imperadores já se aclamavam como Deus. Mas Paulo começa dizendo que esse homem do pecado vai se levantar, vai proclamar, vai mudar, como diz Daniel no capítulo 7, versos 25 em diante, que o poder, esse poder que se levantaria na terra, mudaria os tempos e as leis de Deus. E Paulo está vivendo um período agora do Império Romano, mas ele está vendo que essa volta de Jesus é mais para o futuro. Por quê? Porque haveria de ter um movimento de apostasia na própria igreja de Cristo. E nós conhecemos isso pela história, onde João vai descrever com mais detalhes no livro do Apocalipse, mas entendemos que depois da grande perseguição de Diocleciano de 303 a 313 depois de Cristo, tempos depois sobe ao poder o imperador Constantino, que vai juntamente com o imperador do oeste e do leste, juntos eles vão fazer uma transformação no império. Interessante que Constantino é o primeiro que assina um decreto de liberdade religiosa, de maneira até irônica, porque ele vai mudar a guarda do principal do sábado para o domingo, sancionando aquilo que alguns cristãos já estavam fazendo na sua prática. E Constantino ele vai fazer esse decreto de lei para que possa, vamos assim dizer, ser respeitada todas as crenças, e ele acaba forçando também o império todo a se tornar cristão. E com isso, aparentemente ser uma coisa linda e boa,
passa também a se tornar um momento de apostasia, porque a conversão das pessoas não foi feita pelo processo bíblico, mas foi feita por imposição. E aqui a igreja cresce demasiadamente, as catedrais pagãs são transformadas em catedrais cristãs, mas o coração do ser humano não foi transformado, e a igreja se apostata do puro evangelho. E ela vai criando uma igreja religiosa, mas não espiritual. Ela não segue mais a palavra de Deus, ela passa a seguir as tradições humanas. E é isso que Paulo está dizendo, que antes da volta de Jesus, a fé cristã seria corrompida, seria manipulada, seria adulterada. E essa é uma das razões porque Cristo Jesus se revela no Apocalipse a João para ajudar a gente a entender os tempos que estamos vivendo. Nós entendemos pelas profecias bíblicas que estamos chegando às portas da volta do Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo é que você e sua família se preparem, que você consiga se comunicar com outras pessoas para estudar as profecias bíblicas e entender que esse tempo está chegando, que Jesus possa voltar em breve. Esse é o nosso desejo e nossa petição e nossa súplica a Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento e que você seja um estudioso das Escrituras Sagradas. Aqui apenas um pouco de algumas informações para motivar você a estudar a Bíblia, o espírito de profecia, estudar o tempo que nós estamos vivendo, ser como os filhos de Issacar, que eram os que compreendiam o tempo. E é isso que Deus espera, que nós possamos compreender essa geração, esse tempo, para estarmos preparados para a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos pelas cartas dos apóstolos, principalmente essa carta de 1 e 2 Tessalonicenses, que nos lembra que Jesus voltará. É a carta de um rei que virá. Vão acontecer muitas coisas, sinais e prodígios, calamidades, inúmeras formas que serão demonstradas nesta terra de engano. Mas o Senhor voltará, o Senhor estabelecerá o seu reino para sempre. Ajuda-nos a estarmos preparados, convictos e poder compartilhar essa mensagem de esperança, de espera e de preparo para outras pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos e aguardamos. Amém.